Abra sua Bíblia, antes de nós entrarmos, a gente ler o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 12, versículo 34. Para a nossa meditação na palavra do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar. Irmãos, encontraram? Amém. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Podem tomar os vossos assentos, muito obrigado. Revendo as nossas prioridades. É isso que o Senhor coloca em meu coração nesta noite. E eu quero compartilhar com os queridos irmãos aqui, em não muitas palavras. É sabido que quando Jesus Cristo veio à Terra, na sua forma humana, encarnacional, o Senhor Jesus Cristo encontra agora uma religiosidade bastante desgastada, uma religiosidade que já não dava conta de suprir as necessidades exatamente desse campo, o campo religioso, da esfera religiosa do ser humano. A dimensão religiosa do ser humano estava mais do que nunca com fome, com sede sedenta, precisando de algo que viesse suprir essa necessidade. E desde que o homem pecou, desde que o homem deixou de ser aquele servo obediente que Deus o criou para ser, ele então padece de uma busca incessante pelo propósito existencial, pelo fato de ele existir e muitas vezes não encontrar razão nessa existência. Evidentemente que eu estou aqui isentando a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o povo de Deus já sabe o porquê de nossa existência, de nós existirmos e de o Senhor ter constituído a sua igreja. Entretanto, queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo descobre, mesmo na vida daqueles que ansiavam por uma solução para o problema de sua salvação, para o problema do nosso relacionamento com Deus, para o problema do relacionamento do homem com Deus. Mesmo aqueles que por isso ansiavam, buscavam em fontes errôneas, ou em fontes erradas, ou em fontes inapropriadas, a satisfação das suas necessidades, sem que, no entanto, eles conhecessem a real necessidade, aquilo que, na verdade, os importunava. E acontece que Jesus Cristo começa agora a trazer alguns ensinamentos, e esses ensinamentos, queridos irmãos, eles vão na contramão de tudo que estava sendo ensinado. Jesus Cristo, até hoje, e os seus irmãos pararem para pensar, é paradoxal a fé cristã. A fé cristã, ela nos chama, ela nos desafia, ela nos convida a viver de maneira totalmente diferente do trivial, daquilo que o mundo faz, daquilo que o mundo vive. E eu não estou nem falando no aspecto moral, porque não é isso que nós estamos discutindo. A igreja está acima disso tudo. A igreja tem um padrão de conduta acima disso tudo. Então nem questiono isso aí. Eu estou dizendo no próprio sentido da nossa existência. A igreja tem um propósito muito diferente. Mas não raras vezes, pelo fato de não haver, e não há mesmo, um apartheid imaginário que nos separa e nos imuniza das influências externas, às vezes nós nos encontramos e nos enxergamos tomados por preocupações, por coisas que não deveriam ocupar o nosso tempo, a nossa vida, o nosso anseio, a nossa mente, o nosso coração. E essas coisas assaltam a nossa vida, tirando-nos a paz. E uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo
fazia questão de chamar a atenção do povo, naquele momento em que ele estava ministrando, era para o seguinte fato: a primazia de Deus na vida do ser humano, o lugar de Deus na ordem do dia do ser humano. Aonde é que Deus deveria estar na vida e na agenda do ser humano? Qual é o lugar de Deus diante das nossas ocupações, dos nossos afazeres, dos nossos deveres, das nossas obrigações e das nossas atribuições? Onde é que Deus deve estar em tudo isso? Se os irmãos pararem para pensar, e nós fizermos um retrospecto do nosso dia, e tivemos o capricho de marcarmos o que nós fizemos durante toda uma semana, nós vamos perceber que Deus ficou para muitos de nós para as horas que sobraram. Se é que elas sobraram, porque nós vivemos em um mundo atarefadíssimo, muito corrido. Então Deus acaba ficando com a sobra. Isso não fica. E eu não estou falando, queridos, prestem atenção, eu não estou falando da nossa vida enquanto comunidade na igreja, da nossa vida aqui. Eu estou falando de um relacionamento que nasceu desde quando Jesus Cristo veio. Ele abre a possibilidade de um novo relacionamento com Deus, porque até ali o homem tinha um relacionamento com Deus pontuado, marcado por momentos esporádicos, e que às vezes se fazia quase que um monólogo. Eu estou falando de um relacionamento que Jesus Cristo proporcionou para nós, quando Ele nos ensina a dirigir-se a Deus, em qualquer momento do dia, em qualquer hora, em qualquer lugar, e não importa a posição que estejamos, se de joelhos deitados, em pé e andando, onde quer que nós estejamos, podemos e devemos manter um contato com Deus. Mas isso às vezes não acontece. E é comigo mesmo que não acontece. E eu acredito que, como acontece comigo, deve acontecer com você, porque as coisas do dia a dia vão sufocando a possibilidade de nós estabelecermos esse relacionamento com o Senhor. E aí as coisas desta vida vão sufocando a nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. E nós nos tornamos, queridos, meramente adoradores de rotina. Ou seja, acabamos por estabelecer uma relação muito mecânica com Deus. E qualquer um de nós que somos casados, sabemos que quando uma relação se torna rotineira, ela se torna ruim. E o tempo, às vezes, se encarrega de fazer isso de maneira muito tranquila. Passa um dia, passa o outro, e parece que aquele beijinho que a gente dava de manhã, logo quando casou, né? Se torna quase que como se você tivesse que marcar um cartão. Não é mais um ato de singeleza, de amor, de afeto, de carinho, mas se torna simplesmente um ato mecânico que você faz de maneira condicionada, repetido pela primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, milésima. Mas já imaginaram que quando você encontra alguém, todos os dias ela te diz a mesma coisa? Se você encontrasse o César Moisés todos os dias ele só dissesse a mesma coisa. Que camarada mais chato, será que não tem criatividade de dizer uma coisa diferente? E às vezes a gente se torna assim com Deus, né? A gente cria uma ladainha e decora essa ladainha para orar. E não consegue mais articular nenhum outro tipo de palavra diante do Senhor, porque Ele se tornou muito costumeiro para nós. E Jesus Cristo encontra uma nação israelita que estava vivendo esse fato. E Ele agora vem trazer uma nova perspectiva de relacionamento com Deus. E dentro dessa perspectiva, Ele quer romper com a ideia de um relacionamento mecânico, de um relacionamento esporádico, pontual, e de um relacionamento de troca com Deus. Ele quer estabelecer um relacionamento que seja autêntico. O que é isso? Onde você tem coragem de externar a Deus as suas fraquezas, as suas dificuldades, os seus problemas.